Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio a engenheira agrônoma Maria Tereza Vilela Nogueira Abdo. Ela é pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, aqui da nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre como utilizar técnicas de agricultura para gerar sustentabilidade econômica para produtores rurais. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver que é possível aumentar a produtividade das lavouras de cana-de-açúcar com produtos orgânicos. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui a engenheira agrônoma Maria Tereza Vilela Nogueira Abdo. Ela é pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Estado aqui de São Paulo. Doutora Maria Tereza, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao Ação Sustentável. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Sabe que quando a gente estava olhando quem a gente iria chamar para esse programa, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi esse programa que é incentivado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas que é executado pela Secretaria de Estado de São Paulo, que é um programa de conectividade. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona isso, porque a gente pensa assim, não, o Ministério do Meio Ambiente apoia algumas coisas da Secretaria de Meio Ambiente. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ah, é o da Ciência e Tecnologia, que apoia esse projeto na Secretaria de Agricultura. Isso. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tem o projeto, né, o programa Conexão Mata Atlântica. E esse projeto, ele previu algumas ações aqui junto ao Corredor Sul, né, do Vale do Paraíba, e via FAPESP nós temos esse financiamento do projeto que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba, mais focado para o Vale do Paraíba, mas ele prevê ações no Rio de Janeiro e Minas Gerais. É para fazer realmente uma conectividade, porque a Mata Atlântica é um bioma que ocupa vários estados do Brasil, né? Exatamente. Então, ele tem como prioridade fomentar a preservação da biodiversidade regional, mas incentivar os serviços ecossistêmicos. Sempre valorizando assim a questão de clima, né, preservação da água e também toda a questão de biodiversidade regional, espécies, enfim. Então são ações nesse sentido. Vamos esclarecer um pouquinho aqui para quem está nos assistindo e não tem familiaridade com alguns desses termos. A gente fala em serviços ecossistêmicos, está na moda a gente falar de serviços ambientais, mas os serviços ecossistêmicos seriam um pouquinho mais completo, um pouquinho mais profundo. Sim. Explica pra gente um pouquinho. Quando você tem a parte de preservação de alguns biomas, ou mesmo inclusão de alguns elementos, por exemplo, árvores que não estavam mais na paisagem, que você traz para a sua propriedade, você acaba contribuindo muito mais do que você imagina. Né? Olha só. Desde da agrofloresta, né, dos sistemas agroflorestais, como, por exemplo, arborização de pastagens, né, que você, além do conforto para o gado, você traz toda uma mudança na estrutura da propriedade, recuperação de nascentes. Então, os serviços ecossistêmicos são todos os bens, os benefícios indiretos e diretos que você acaba atingindo com essa nova inclusão desses elementos. Que vai além daquele objetivo que você tinha de primeiro momento. Então, você pode recuperar o seu solo, evitar a erosão. Você pode fomentar a preservação dos recursos hídricos, né? Aumenta a vazão, você recupera as nascentes, aumenta a vazão dos rios. Você contribui assim muito para a polinização. Às vezes você não sabe, mas algumas plantas que você planta, você acaba fomentando o número de abelhas que já não estavam mais ali porque não tinham nada que interessasse a elas. Exatamente. Então você cria um ambiente que atrai as abelhas e vai polinizar não só a sua propriedade, a do vizinho. Então você acaba assim contribuindo com a sua propriedade e com todo o sistema mesmo regional, né? O entorno. A gente diz que o meio ambiente ele é transfronteiriço. Tanto a poluição
quanto o exatamente. cuidado ambiental, ele não conhece cerca, nem divisão política, né? Ele vai invadindo outras cidades, outros estados. O que se pergunta muito nesse sentido de, ok, então vamos, por exemplo, recuperar uma nascente para a gente aumentar a vazão daquele rio. Quem está a jusante vai ter muita vantagem, vai ter mais água e etc. Essa pessoa que investe nessa recuperação de nascente, que é esse produtor que muitas vezes está lá fazendo isso sozinho, esse programa tem alguma forma de incentivo para ele? Tem. Dentro da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, nós temos, por exemplo, os PSAs, que são pagamento por serviços ambientais. Então, você tem um programa que incentiva, né? Nós temos tanto de uso múltiplo, que prevê você alterar a sua forma. Vamos supor, você tem uma pastagem degradada, você inclui arborização, você faz um sistema agroflorestal, né? Você é remunerado por isso, você é pago para fazer Pago em dinheiro de de verdade, não é verdade. incentivo de desconto de Não. imposto, nada E disso. aí você tem uns programas, você se cadastra, você pode receber por isso. E também tem o PSA, Pagamento por Serviço Ambiental de Proteção, né? Que aí é mais voltado para preservação e recomposição da mata natural mesmo. Então aí também é outro tipo de pagamento, mas você também é pago por isso, né? Entendi. Então são programas que existem efetivamente. Né? Ou seja, eu como produtor posso fazer do meio ambiente uma outra chance, uma outra fonte de renda para minha propriedade. Com certeza. Isso é um exemplo do que a gente pode fazer. Mas a gente tem visto assim que, por exemplo, tem muitas propriedades que elas têm um sistema produtivo. E você pode valorizar toda a sua propriedade no sentido, algumas têm aberto as sedes antigas para visitação, o turismo rural, né? Então isso também gera uma renda extra. E em São Paulo tem muita sede da década de 30 por conta do café e muitas delas até preservadas no sentido de ter ainda todo aquela arquitetura, às vezes a pintura, o mobiliário todo da época. E eu não vejo realmente muita oportunidade de visitar isso. Se houvesse uma consciência desses produtores, até podia ser uma fonte de renda alternativa mesmo. Com certeza. Você tem grupos, né, por exemplo, de áreas urbanas que procuram isso no fim de semana. Grupo de bike. Então, eles querem uma área assim mais preservada, que eles possam parar, que eles possam conhecer, que eles possam saber mais da área rural, né? Então isso também é uma coisa que a preservação dessas áreas vai atrair também esse público, né? Uma visitação urbana. Uma visitação urbana. E o produtor que não tem mais? Vamos supor, hoje ele tem muitas propriedades aqui no estado de São Paulo que já, em outras épocas, abriu a propriedade toda, não tinha nada lá e às vezes aparece uma nascente intermitente, que a gente chama, né? Tinha aqui, não tem mais, ou daqui a pouco não tinha aqui, agora tem uma nascente. Ele pode, como é que ele procura para ter acesso a esses recursos, para conseguir... Tem assistência técnica também ou é só recurso? Como é que funciona? O CDRS, né? É a antiga CAT, então agora o Escritório de Desenvolvimento Regional Sustentável. A CAT juntou com o CBRN e virou a CDRS. Então você tem toda uma programação, assim, né? Primeiro você tem que fazer a sua adequação. Ele já deve ter feito o CAR, ele já deve ter demarcado a reserva legal, a área de preservação permanente, e a partir daí ele tem toda a orientação, né? Então vamos supor, ele viu que ele não tem uma área de preservação permanente totalmente feita, ele quer fazer a recuperação. Sim. Ele pode se inscrever, por exemplo, nos PSAs. Olha, né? só. E pode procurar. Às vezes ele não está inserido ele não tem nada ainda plantado na propriedade. Ele pode procurar plantar alguma coisa mais voltada para sistema agroflorestal. Então existem algumas rotas, né? A gente tem no Vale do Paraíba algumas rotas do Cambuí, outras rotas que ele pode tentar se inserir nessa paisagem, né, e procurar uns produtos mais valorizados regionalmente. Entendi. Né? Que ele pode decidir o que ele vai plantar a partir do programa.
Isso, a partir disso e valorizando uma coisa diferente, né? Uma coisa que traga, assim, além desse rendimento, né? Algum contexto histórico, cultural e regional. Que ele possa inserir isso como um fator de renda. Eu acho que é um pouco cultural não pensar assim, né? É interessante você pensar assim no seu contexto regional. Mas assim, esses plantios, sistemas agroflorestais, eles também contemplam grandes propriedades, né? Não é só o pequeno Não. produtor. E não é só em área, por exemplo, de reserva legal. Você pode plantar um sistema de agrofloresta numa área produtiva. Né? Por exemplo, no Noroeste Paulista, eu vou te dar um exemplo. A gente está tendo agora na área da seringueira o plantio de cacau. Né? Mas é consorciado? Consorciado, cacau, banana e seringueira. Olha então, que bacana. Muito bacana. É uma cultura que está sendo reintroduzida no estado de São Paulo, em grandes áreas, né? Com um apelo mais para o cacau gourmet. Então, são coisas assim, são diversos os modelos que você pode ter. Ao né? invés da gente ficar com aquela cabeça de gado, cana, laranja, que é o que o estado mais produz. Dá para produzir tudo junto, né? Assim, então, o gado também entra, né, no passejo de algumas áreas, né? Os citros também, ele pode ser consorciado com alguma outra cultura. Nós temos lá, por exemplo, a seringueira com citros, com limão, né? Que é o Gente, limão. eu tô adorando esse negócio. A gente vai conversar mais a respeito disso. Amplo. Que bom, que bom. Você segura um pouquinho aí, a gente já volta com esse sistema. Eu sei que você está pensando lá na frente já, mas agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Na verdade de hoje, o assunto é programa de regularização ambiental nos estados. De novo a pergunta, é verdade que ainda tem estado que não fez o seu programa de regularização ambiental? A resposta vem para você no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com a pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do estado de São Paulo, Maria Tereza Vilela Nogueira Ábido. Já já voltamos. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto a questão de que se realmente é verdade que alguns estados ainda não fizeram seus programas de regularização ambiental. Para você se lembrar do fato, Cadastro Ambiental Rural, desde o Código Florestal 2012, foram abertos os prazos para se fazer o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório a todas as propriedades rurais, pequenas, médias, grandes e inclusive posses. Uma vez feito esse cadastro, identificados passivos ambientais, como falta de reserva legal, falta de área de preservação permanente, o produtor pode ter a opção, veja, é opcional, não é obrigatório, de aderir a um programa de regularização ambiental, onde ele vai ter prazos para sanar os seus passivos ambientais e se ele tiver multas aplicadas por desmatamento ilegal, tanto de APP quanto de reserva, antes de 2008, a adesão a esse programa de regularização suspende essas multas. Acontece que tem alguns estados que ainda não fizeram seus programas de regularização ambiental. Calma, não vamos nos apavorar. Até o final de 2020, quem fizer o seu cadastro ambiental rural vai poder usufruir das vantagens de aderir a um programa de regularização, que muitas vezes é uma recuperação diferenciada de APP com metragens menores, ou então é a compensação da reserva legal, colocar essa reserva em outra propriedade. Mas para garantir esta adesão, para garantir esse acesso ao PRA, é preciso que se faça o CARA até o final deste ano de 2020. E se o seu estado não tiver o PRA ainda, vai haver a possibilidade de adesão a um PRA nacional. Então, por mais que os estados estejam omissos, dá para puxar a orelha do estado, mas também você, produtor, não vai ficar na mão, porque você vai poder aderir a um programa de regularização nacional, ok? Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você anda ouvindo por aí é verdade, manda sua dúvida aqui para a gente, é só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou você pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone no número 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Um
produto orgânico, que vem sendo aplicado nas lavouras de cana-de-açúcar em São Paulo, promete aumentar a produção por hectare em cerca de 20%. É a proteína Arpin, que já está sendo atestada por alguns produtores há 3 anos. E a intenção é que ela seja utilizada também em outras culturas, como o café. Os testes já começaram a ser feitos pelo Instituto Federal de Muzambinho, em Minas Gerais. O trabalho na plantação de cana-de-açúcar é intenso. É agora, nos meses de novembro e dezembro, que o produtor Álvaro, de Cosmópolis, faz a pulverização. E há 2 anos ele utiliza um produto diferente na lavoura. É uma proteína orgânica. Ele tem 1.000 hectares plantados e conta que onde usou a proteína, conseguiu um ganho de produtividade por hectare. É uma questão de vigor, entendeu? Vigor e brotação. Ó, você dá uma olhada, como é que ela está de broto, entendeu? Então, ela está com uma saúde até espetacular, entendeu? Então, é uma área assim que vale a pena. É um investimento muito bom, entendeu? Agora, quanto nesses 2 anos, né, que você já está utilizando o produto, quanto que você conseguiu a mais de produção, né? Aumentar mesmo a produtividade? Então, numa média, vamos falar que 15 toneladas, eu acho, assim, que nós chegamos numa média de 15 toneladas usando o produto. Nesta lavoura em Americana dá para ver a diferença. As plantas que foram pulverizadas com a proteína Harpin estão maiores, mais robustas. Onde o produto não foi colocado, existem falhas. O produto é usado não só em lavouras novas. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma outra área aqui na propriedade do Álvaro, são 40 hectares. E esta área já está indo para o 10º corte. E muito provavelmente, se não fosse o produto, né, ela já iria para a reforma. É uma área que está bonita ainda, a planta está bem bonita e vocês pretendem continuar com essa plantação aqui, né, Álvaro? Com certeza, o resultado do H2 Copra surpreendeu. Nós usamos ano passado, no 9º corte, entendeu? Foi muito bem. A brota dela agora veio espetacular. O produto patenteado nos Estados Unidos em 1992 foi trazido para o Brasil em 2016 pelo engenheiro agrônomo Rodrigo de Miranda, em parceria com a Coplacana, a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo. Rodrigo explica que a tecnologia funciona como uma espécie de vacina que estimula o desenvolvimento da planta, ativando seu potencial fisiológico. O produto é uma proteína, essa proteína é secretada por bactérias fitopatogênicas. O que seria uma bactéria fitopatogênica? É uma bactéria que ataca plantas. E por isso mesmo, quando você pega a proteína dessa bactéria, é tão fácil da planta reconhecer que ela precisa reagir, porque ela sente como se ela estivesse sendo atacada. Ela não está, por isso que a gente fala vacina, porque é o mesmo conceito da vacina do ser humano, mas ela sente que ela está sendo atacada, ela precisa reagir. E como é que ela reage? Ela reage através da fisiologia, dos processos metabólicos dela. Ela põe mais raiz, ela se torna a planta mais eficiente. A cana-de-açúcar é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Metade da área plantada no Brasil está em São Paulo. São 6 milhões de hectares, 350 milhões de toneladas por ano. Uma produção que se transforma em 16 bilhões de litros de etanol e ainda em 18 milhões de toneladas de açúcar, o que corresponde a 14% da produção mundial. Nós estamos agora entrando na 4ª safra no Brasil. Durante 3 safras a gente se manteve testando a tecnologia, porque desde 2000 até 2015 essa tecnologia foi pouco explorada no Brasil. A partir de 2015 a gente começou a fazer testes mais intensos, 3 anos a gente teve a certeza dos benefícios. Qual o benefício? Em média a gente está obtendo 23% a mais de produtividade. Mas é caro, é um investimento alto para o produtor. Se paga em quanto tempo? O pagamento se dá numa safra, porque a gente fala que é uma relação praticamente de 1 para 10. Para cada real investido, voltam 10. A proteína Harpin já está sendo utilizada pelos produtores de cana-de-açúcar há cerca de 3 anos. E a intenção é que ela seja aplicada em outras culturas, como o café, por exemplo. Os testes já começaram a ser feitos no Instituto Federal de Muzambinho, em Minas Gerais. Como todo produto, ele tem toda a recomendação técnica para você fazer a aplicação, mas o principal é a gente não pode usar água clorada, porque como se trata de uma proteína, a água clorada é danosa. Produtos com alta concentração de matéria orgânica concentrados podem também evitar que o produto funcione propriamente. E o principal, entre a aplicação e a colheita da cana, é de 6 a 7 meses. Não adianta você aplicar 2 meses depois querer colher. E a gente continua a nossa conversa com a pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Maria Tereza Vilela Nogueira Abdo.
Tereza, a gente estava falando a respeito desses sistemas, e aí você falou de citros com seringueira, de gado aí no meio. Pra gente que tem essa coisa, eu fui criada em sítio de tio, que é uma coisa muito... parece que é uma cultura já arraigada, que é soja, milho, soja como principal, milho na safrinha, às vezes o trigo conforme o preço do produto, e não existe uma cultura de procurar outras alternativas, trazer o cacau de novo para São Paulo. Nesse sentido, esse aconselhamento é feito também? Hoje, como é que esse produtor chega nessa ajuda? Nós temos assim, dentro da Secretaria da Agricultura, nós temos a APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, nós temos várias culturas que nós pesquisamos, o cacau, o urucum, a seringueira, mesmo o limão, são diversas culturas que a gente pesquisa assim, já a longo prazo. E o mesmo sistema agroflorestal, ele é implantado com diversas espécies, né? Sempre valorizando algumas espécies que a gente não conhecia, né? Procurando introduzir umas espécies nativas. Nativas, né? Que não eram usadas do ponto de vista de produção. Isso, de produção. Porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós tivemos um encontro agora em Curitiba, em outubro, da IUFRO, né? Que foi um dos maiores encontros florestais do mundo. E Curitiba sediou, o Brasil sediou. E o Ministério ele fez, através do projeto Biomas, toda uma receptividade com os produtos de cada bioma brasileiro. E as pessoas ficavam enlouquecidas, porque você chegava e comia castanha de baru, aí você comia, na recepção era pinhão, né? Muito gostoso. Eu vi que tinha o único bonsai de araucária do mundo. Exatamente. Fiquei super orgulhosa, lindíssimo um bonsai de araucária. Então, aí você vê assim, nossa, qual que não é a potencialidade do nosso país, né? São coisas assim, do nosso dia a dia, que a gente tem que dar essa conotação de produtividade. Fazer uma releitura. Desse uso. Estudar essa espécie, fazer novos arranjos, né, e partir para uma produção mais, assim, gourmet mesmo, né, e mais especializada, porque o mundo está se abrindo para isso. Isso que eu ia te perguntar, o mercado está comportando isso? Muito, ele pede isso, né, por exemplo, o caso do baru, né, no Mato Grosso do Sul, você encontra ele nos pastos, assim. Nasce sozinho, espontaneamente. Sozinho. Então, assim, é necessário que a gente estude qual que é a melhor condição para ele crescer, faça boas mudas e com quem que a gente pode consorciar, entendeu? E a partir daí olhar com essa visão, porque o Brasil ele tem um potencial da flora dele gigantesco. Enorme. A gente o que planta aqui nasce, né? Imagina então, se for nativo. Então tem essa possibilidade também de você começar a olhar para isso como uma fonte de riqueza, né? E que pode entrar no setor produtivo. Né? E vocês têm procura disso? Porque a gente percebe que no agro hoje está tendo um movimento de sucessão. Né? Antes, eu acho que uma geração para trás, a gente teve um problema que o filho do produtor não queria ficar na terra. Ele queria virar médico, arquiteto, dentista, menos ficar na fazenda. E hoje parece que a gente está tendo um movimento dessa nova geração que sai fazer um curso de engenharia ambiental, de agronomia... e que volta para implantar essas tecnologias, e mais do que isso, esses pais estão deixando, né, esses jovens implantarem novas tecnologias. Não, nós temos um movimento muito grande, né? Porque assim, a terra passou de ser um ônus há uns anos atrás, ele percebe que ali ele pode ter uma coisa assim, que está ligado ao histórico familiar dele, ele herdou do avô, de repente ele pode plantar, como a gente tem aqui na Mantiqueira, oliveira. Nossa, né? Que lindo! O azeite brasileiro está sendo super valorizado. Premiadíssimo lá fora. Então, e aí você tem esse resgate. Mas você tem que fazer o resgate de uma forma assim, consciente e tecnificada, né? Então, Lógico. A pesquisa contribui para isso, a parte da extensão também. Então, ele procurando a ajuda adequada, ele vai conseguir valorizar todo aquele patrimônio da família, né? E dar essa nova visão, claro. Né? De exploração, mas assim, tecnificada no mercado. E diferenciada até no sentido do produto, porque ele vai ter menos concorrência.
Exatamente. Um produto melhor. Quem está fora do estado de São Paulo, tem jeito de acessar essas pesquisas? Sim, nós temos o site, né, da APTA. Qual é o site da APTA? www.apta.sp.gov.br, né? Sim. E lá você tem todos os institutos, os pesquisadores, a linha de ação de cada um deles. São 12 a APTA é um guarda-chuva que abriga mais de uma dúzia de segmentos, não é isso? Eu não sei exatamente como funciona. São os institutos, né? Instituto Agronômico, de Economia Agrícola, Biológico, Vários. Vários. Vários, enfim. Eu não posso nem esquecer. Nem lembramos todos dele, porque e São Paulo é muito privilegiado nesse ponto. E os outros estados, principalmente os que estão em expansão, que ainda não têm esse investimento, essa organização que São Paulo tem com relação à pesquisa, então podem usar do que a APTA proporciona de estudo. Com certeza. É só acessar o site, está tudo site ali disponível e a gente tem a listagem de e-mail, enfim, pode trocar e-mail direto com os pesquisadores. Nossa, que maravilha. Aqui hoje, esse programa, então, vamos voltar à conectividade, que a gente estava falando dos corredores. Esse programa Conectividade da Mata Atlântica, por que especialmente nesse bioma Mata Atlântica? Você tem ideia? Não, na verdade, assim, esse programa do Ministério, ele teve um aporte grande do GEF, né, que é o Global Environment Facility, né, Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Nós tivemos um aporte de 31 milhões para fazer projetos do Conexão e no estado de São Paulo 17 milhões. Então, esse recurso está sendo disponibilizado pela FAPESP, né, para institutos de pesquisa, enfim. Para viabilizar estes projetos e por isso que acabou Isso. facilitando, porque com dinheiro a gente consegue fazer. Exatamente. Né? E mais diretamente esse projeto que eu estou ligada, que foi feito pela APTA, né, e em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CFB, e nós temos participação da Unesp, e do CEF, que é o Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Olha, então, que bacana. além de fomentar essas áreas, nós estamos estudando algumas modelagens matemáticas para poder avaliar o crescimento dessas espécies. Nossa, gente, é muito além do que a gente imagina. Vamos falar disso daqui a pouco no próximo bloco, porque agora a gente vai para um intervalinho, mas a gente já volta e continua a nossa entrevista com a pesquisadora aqui da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, e a gente já volta, fique aí. De volta com a Ação Sustentável, recebendo hoje aqui a Maria Tereza Vilela Nogueira Abdo. Estou tendo uma aula, gente. Ela é pesquisadora da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do estado de São Paulo. Tereza, a gente está aqui conversando a respeito desse projeto, que é uma união de muitos entes, muitos institutos e com participação de Portugal, inclusive. Sim. Primeira pergunta etérea que eu vou fazer. Por que existe esse interesse de outros países de investirem no meio ambiente brasileiro? Bom, isso daí, na verdade, não é só no meio ambiente brasileiro, né? Às vezes a gente fala assim, o dinheiro que vem de fora, ele não é muito bem-vindo, às vezes ele tem alguma coisa por trás, assim, e na verdade existem fundações, né, que investem em pesquisas e preservação do meio ambiente no mundo inteiro. Né? E elas têm uma linha de pesquisa para a América Latina, para a Ásia, para a África, enfim. Ou mesmo dentro do próprio ambiente, né? Então, deles lá do contexto europeu, americano, enfim. Precisa perder o preconceito. Sim, a gente precisa perder o preconceito, importante. Né? Isso é importante. E assim, também assim, pensar de que existem várias ações benéficas assim acontecendo ao mesmo tempo e cabe a gente poder fazer o uso melhor possível disso daí. Lógico. Então, esse projeto, ele foi financiado com essa verba, né, do Fundo Mundial para o Meio Ambiente. E o repasse é todo feito pela FAPESP, dentro de um edital, e nós temos algumas metas para cumprir, então é uma coisa... Ou seja, é tudo organizado dentro organizado. De um sistema de apresentei um projeto decente, o recurso foi disponibilizado para nós e nós temos metas a cumprir, relatórios a apresentar para poder ainda ter acesso a todo... Exatamente, e em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Ótimo. Né?
Então, o que é o projeto em si? O projeto, ele é um projeto de políticas públicas, então ele tem dois viés. O primeiro é um projeto de modelagem matemática. Nós vamos aplicar porque tudo acontece na natureza de uma forma cíclica. Mas então, eu estou aqui pensando que é modelagem biológica, que é modelagem não deixa de florestal, e você me fala em modelagem matemática. Não, é assim, você usa modelos matemáticos para prever o crescimento de uma árvore, por exemplo. Certo. Você usa o modelo matemático para prever o crescimento do seu sistema agroflorestal, né, que tem 3 árvores e 2 culturas embaixo. Dentro de um contexto de clima e solo, então você joga as variáveis, então isso por isso que a gente fala que é um modelo matemático, porque é um modelo matemático. Faz né? sentido. Então, uma parte do projeto é isso, é você capacitar, né, alguns técnicos, os técnicos, no caso, envolvidos, junto com Portugal. Né? Porque Portugal usa bastante essa modelagem para fazer crescimento das espécies nativas, eucalipto. Então, a gente vai adaptar esse modelo, né? No caso o 3PG, que é baseado na parte fisiológica da planta para algumas espécies tropicais. Então, é uma coisa assim, vai ser muito positiva e inovadora. Com porque certeza. alguns índices dessas espécies nós vamos ter que gerar agora. Né? São espécies que muitas vezes não são domesticadas, são espécies que a gente encontra na natureza, mas que a gente tem a possibilidade de plantar, tem vontade de saber como que vai fazer o arranjo com essas espécies. O Baru já é uma experiência com certeza, dessa. Então, isso daí é uma coisa assim, nós formamos mesmo uma rede. É um grupo mesmo, né, envolvendo tanto a APTA, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Unesp de Jaboticabal, o Instituto Florestal e a Universidade de Lisboa, né, que estão à frente do projeto. Assim. E vem uma coisa pronta, só que ela é adaptada. Não precisa inventar a roda, mas você adapta para o tipo de solo que a gente tem aqui. Exatamente, para o ambiente de produção. Há Solo, quanto clima. tempo isso está rodando já, esse projeto? O projeto ele vai completar 1 ano agora em junho. E vocês têm um número significativo já de coisas rodando? Sim. Como é que está isso? Está na fase de planejamento, de implantação? Nós já tivemos alguns encontros, né, de planejamento. Primeiro, nós tivemos algumas capacitações com os técnicos. A professora Margarida Tomé, da Universidade de Lisboa, veio até nós. Alguns docentes também, o Glauco Rolim, que trabalha com modelagem. Nós fizemos uma oficina, né, na APTA. E agora nós vamos formar um grupo de pesquisa e no próximo ano nós vamos começar a aplicar em algumas áreas já plantadas. Certo. Essa é uma linha de ação do projeto. A outra linha de ação do projeto, que é ali no Vale do Paraíba, então, nós estamos junto com o terceiro setor, algumas OCIPs e ONGs que já atuam junto aos produtores, nas cadeias regionais, né? Que já tem aquela experiência de campo e que podem colaborar com isso. A Carui, a Serra Acima, a Rede de Agrofloresta do Vale, né? E a Capim, que é o Centro de Estudos Agroambientais de Pindorama. Então, a gente tem se organizado no sentido assim, de elencar quais produtores têm vontade de plantar algum sistema agroflorestal ou entrar no projeto, né? E a partir daí nós vamos tentar depois monitorar essas áreas. E tem uma boa receptividade do produtor, isso? Muito, porque assim, tem produtor que é da região, que já tem agrofloresta, já está participando do PSA, e tem muita gente, assim, por exemplo, que comprou uma propriedade e não sabe muito bem o que fazer, mas quer fazer uma coisa contextualizada, enfim, regional, começar uma nova produção, e aí ele também tem assim, abertura sempre via as instituições locais, né? Porque também já tem essa confiança, né? Eu acho que essa coisa de estar regionalizado no Vale é uma coisa que é positiva do ponto de vista de sabemos com o que estamos lidando. Vocês têm um objetivo de número de produtores ou não? Não, nós não temos assim. Nem de número de área? Não. Nós vamos sentir e o que nós vamos conseguir fazer esse ano, né? Que vai colocando esses... Nós temos essas instituições que eu falei que são parceiras, assim, né? Que estão participando do projeto. Mas a área e produtora ainda não fechamos, não.
E o que você acha, assim, agora a opinião mesmo da tua experiência? Gente, eu estava lendo o currículo ali da Tereza, eu cansei de ler currículo. É agrônoma, Sim. engenheira agrônoma, tem mestrado, doutorado, PhD e, né, e é pesquisadora da APTA. Sim. Há quanto tempo trabalha com isso? Há 11 anos que eu estou na APTA. 11 anos na APTA. Então, assim, é uma coisa que para a gente dá orgulho de saber que a gente tem esse nível de pesquisadores trabalhando por um diferencial. A pergunta, esse projeto você entende que pode ser uma tendência no Brasil? Porque o Brasil está sendo discutido lá fora, foi muito criticado com relação à queimada, com relação ao desmatamento, mas nós temos tanta coisa boa para apresentar no sentido de sistemas inovadores de não só agrofloresta, mas agricultura sustentável do ponto de vista geral. Você acha que esse projeto pode ser uma coisa que se espalha na cultura do Brasil? Eu acho que sim, sabe? Porque assim, Samantha, o que acontece é que tem que ter um diálogo entre a preservação e a produção. Né? A gente repete isso aqui no Ação Sustentável todo santo programa. Acho que todo mundo. E assim, essa interface, essa sobreposição diária, ela não é conflituosa, ela talvez seja mais rica. Complementar, eu sempre digo. E ela é complementar e é mais rica, Sim. né? Porque você, além de agregar todos esses serviços que eu falei e de promover todas essas espécies que são pouco conhecidas, que têm um potencial enorme, né? Você pode trazer assim tanta sustentabilidade social como a sustentabilidade econômica, porque às vezes o produtor ele está ali, ele está numa perspectiva não tão interessante, então ele tem outras formas de ganhar dinheiro com a propriedade. Sai da caixa. Sai da caixa. Pensa diferente. Então eu acho que sim, eu acho que é por aí. E cada vez mais a gente percebe que o futuro da agricultura ele não está na extensão, mas na efetividade do que você está fazendo. No aumento da produtividade, com agregar essa tecnologia nova, exatamente, inovações realmente. Então você pode ter, assim, a gente pode ter um cenário muito importante daqui para frente. Não, quero falar mais da agricultura do futuro. Quero falar mais porque é isso que a gente quer. A gente quer essa agricultura do futuro já. Nós vamos para mais um intervalinho, não saia daí, a gente já volta para o próximo e último bloco, falando aqui com a Tereza da APTA. Até já. Estamos de volta com a Ação Sustentável para o nosso último bloco aqui de perguntas, de conversa com a Maria Tereza Vilela Nogueira Ábido, pesquisadora da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado de São Paulo. A gente acabou o bloco anterior, Tereza, falando dessa agricultura do futuro. Seguindo nessa linha, a sustentabilidade entrou na agenda mundial de uma forma irreversível, né? Nós tivemos aí o Fórum Econômico Mundial esse ano, o assunto central foi sustentabilidade. Nós temos o mundo clamando por isso e nós temos no Brasil um potencial sensacional, porque nós temos aí vegetação nativa, água, ar, solo, mão de obra, pesquisa. Qual que é a sua visão como pesquisadora há tanto tempo dessa nossa agricultura do futuro? Bom, primeiro, o Brasil, como um país tropical, ele é extremamente privilegiado, porque nós podemos fazer 2, 3 safras num ano. Enquanto que o mundo faz uma só. E nós temos assim, uma área preservada e uma área não preservada também, que em potencial de preservação, que é a reserva legal ainda não recomposta, né? Muito grande. Né? Toda a reserva legal e essa parte de área de preservação permanente, que está em área privada, ela equivale a 270 milhões de hectares. Nossa, é muita terra. 4 Franças e 5 Alemanhas. Então, olha isso. Só de floresta. Então, assim, o nosso diálogo com essa área, além de preservar, é como que a gente pode explorar da melhor maneira possível, economicamente, sustentavelmente falando. Né? Quais são os retornos que a gente pode ter dessa área? De que forma a gente faz dessa preservação um retorno econômico e social? Exatamente. E não assim, encarar essa área como um ônus,
né? Porque não cabe mais assim. Acho que já passou, Já sabe? passou. Acho que já passou. É. Aquela coisa que falava, ixi, dividiram as terras, eu paguei o mico de ficar com o mato na minha mão. Exatamente. Não, hoje quem ficou com o mato tem 1000 alternativas de conseguir renda com aquilo. E você pode, né, na reserva legal, 50% você pode explorar com espécies exóticas. Sim. Então você pode introduzir, fazer manejo sustentável, enfim. Muitas então, espécies hoje já são, né? Erva mate no sul é muito manejada em consórcio, né, com as nativas na reserva legal. Pessoal que faz aqui no Mato Grosso do Sul com seringueiras, plantio de seringueiras nas áreas de reserva legal para poder explorar. E eu entendo que essas pesquisas vão trazer para nós novas alternativas de espécies que podem fazer esse consórcio com a mata nativa. A fauna responde muito bem a isso. Sim. Aí existe uma coisa que é muito benéfica para a fauna, né? Mas existe ao mesmo tempo preparar o produtor para tudo que ele vai trazer com essa preservação. Por exemplo, uma área preservada, ela gera às vezes uma área de conflito, porque a fauna tende a voltar. Então, e aí se ele cria boi e tem onça, tem um problema, né? E a onça não é o problema, o boi também não é o problema, é como conviver com esse encontro. O duro é fazer os dois se encontrarem sem um querer comer o outro. O boi vai fugir e a onça vai querer atacar. Entendeu? Então, assim, até esse paradigma, né, da convivência com a fauna silvestre, que está cada vez mais próxima dessas áreas, ou até áreas urbanas mesmo, né? Sim. A gente antes não via siriema na minha região, a gente não via. E no lugar onde eu trabalho, na unidade de conservação lá no Polo, em Pindorama, a gente tem siriema por todo lado. Eu vi em fazenda, eu fui há pouco em fazendas de citros, e a gente no caminho para os laranjais, as siriemas passeando normalmente, felizes da vida no meio da gente ali. Sim, então isso é uma coisa que a gente tem que se preparar, né? E você acha que é possível colocar alternativas de convivência pacífica? Sim, não só possível como é necessário, né? Porque com essa novo tipo de preservação, você vai ter que conviver com esses animais, né? Sim. Então você tem que preparar entendê-los, não como uma ameaça, mas na verdade eles estão voltando porque o bioma está ficando mais equilibrado. Estão voltando para a casa deles, né? De fato, a gente está reconstituindo a casa deles, eles estão voltando. E os corredores tendem a ter um enriquecimento de fauna, né? Porque você acaba com consanguinidade, você acaba com, a gente sempre fala, um maciço capão, a gente lá em Clevelândia, lá na terra dos meus tios, é um capão de mato no meio do soja, lá no Paraná é o soja, não é a soja. Não tem uma biodiversidade. E quando você faz uma conectividade, você aumenta demais isso. Porque você dá uma área maior, então as espécies ela tendem a ter mais, um fluxogênico maior, ela cruza com, né, e ela começa e enriquece. A resposta para isso a gente vai ter em quanto tempo, na sua opinião? Para essa boa convivência? Para que a gente consiga ter um novo paradigma. Porque eu sinto que estamos numa fase de transição. E isso já faz, na minha opinião, aí, teve a briga do Código Florestal e teve toda a discussão. Eu acho que começou com a discussão do Código Florestal, isso lá em 2006, 2007. Mas eu acho que esse movimento não faz muito tempo que começou, mas o produtor entendeu rápido. Os movimentos antagônicos parece que estão conversando melhor, eu acho. Você acha que, por exemplo, para a próxima, estamos em 2020, que em 2025 nós teremos um novo modelo de produção? Eu ia falar isso. Daqui 5 anos nós vamos ter assim, um cenário diferente. Inclusive, assim, porque o produtor ele olha muito para o bolso. Né? Então, assim, se você tem linhas de financiamento para alguns sistemas de produção, às vezes ele não presta atenção, mas depois ele fala, nossa, meu vizinho conseguiu uma linha de crédito diferente. Porque ele faz uma agricultura de baixo carbono, temos o ABC. O ABC, e agora nós já temos um projeto de lei do ProSAF, para agroecologia. Para agroecologia, vi esses dias, eu que acho, é um
Então, eu acho assim, que se tivermos esses estímulos, eu acho que em torno de 5 anos a gente tem um cenário diferente. A questão do turismo rural também, né, com a governança de turismo que está acontecendo no meio rural, eu acho que é um movimento que vai estimular bastante essa preservação e a exploração dessas áreas, né? Eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa com relação ao rural, ao turismo, não só o rural, quanto o ecológico. Porque o problema não é você ter uma unidade de conservação maravilhosa e com uma riqueza natural que o Brasil tem, e quase que ninguém no mundo tem as belezas naturais que temos. O problema é que não dá para colocar uma infraestrutura porque o meio ambiente não deixa colocar, porque é um parque, porque enfim. O único parque brasileiro que dá lucro é o Parque Nacional do Iguaçu. Porque tem um hotel, porque tem estrutura, o Hotel das Cataratas, enfim. Então, quando você concilia, você consegue fazer isso. E no momento em que o meio ambiente entender, eu digo as secretarias e os órgãos licenciadores, que você precisa ter infraestrutura de turismo ecológico, você vai levar essas pessoas, porque todo mundo quer sair da cidade e ir para o campo no final de semana, né? Sim. Ver passarinho cantar. O que acontece é que as unidades de conservação, cada uma tem a sua limitação. Sim, né? sim, sim. Mas não necessariamente chega a ser uma limitação. Proibitiva, Proibitiva. Né? Então, se for uma reserva, ela está mais restritiva. Você não pode colocar um hotel, mas você pode fazer uma pesquisa, fazer uma visitação monitorada, né? Fazer um programa de capacitação. Nós tivemos um projeto grande dentro da nossa reserva biológica, em Pindorama, por exemplo. Agora, com certeza, essa questão da visitação, ela contribui de forma, assim, controlada, porque a gente protege o que a gente conhece. Eu sempre digo isso, não isole o meio ambiente do ser humano, porque se ele não conhecer, ele não vai amar. Você não ama o que você não conhece, então, se você não preserva o que você não ama. Exatamente. Se forem feitos alguns programas, enfim, eu acho que é bem mais fácil você colocar na mentalidade, né, da pessoa o quanto isso que é ela importante. tem que fazer pelo nosso meio ambiente. O quão rico o nosso país é, quanto que é bonito você sair e simplesmente observar, né? E não necessariamente arrancar, levar para casa, guardar. Não precisa, acho que isso não também precisa. já está saindo, já está saindo. Tereza, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia a nossa conversa, muito esclarecedora para mim. Desejo sorte no projeto, conte com a Ação Sustentável para sempre que vocês quiserem divulgar alguma coisa. Tá bom, eu que agradeço, parabéns pelo programa. Acho Obrigada. que assim, programas como o seu contribuem para essa luta diária, né, na preservação do nosso país. Muito obrigada. Gente, o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ação Sustentável.